Olá, eu sou o professor Paulo Lobão, da cadeira de literatura. Estamos aqui no FB Online, levando até você as informações mais importantes sobre as obras indicadas para o vestibular da USP e da Unicamp. No encontro de hoje, daremos continuidade às discussões acerca da obra Terra Sonâmbula, do escritor moçambicano Mia Couto. Essa obra extraordinária, essa obra que leva em conta toda uma cultura de tradição oral africana, misturada a uma narrativa que tem como cenário a Guerra Civil de Moçambique. Então, uma história dentro da história. A história do jovem Mundinga, do seu companheiro de estrada, o velho Tuarri, e a história de Kinzu. Histórias que são paralelas. A história de Kinzu, que está registrada nos seus cadernos, é uma história que ganha vida pela voz de Mundinga, quando Mundinga, ao descobrir na mala aqueles cadernos, Mundinga passa a ler para o velho Tuarri, que era um velho analfabeto, aquelas histórias. Então, nós teremos ali duas histórias paralelas que irão se encontrar, ou seja, haverá uma intersecção dessas duas histórias em determinados momentos e, no final da obra, elas estarão conectadas definitivamente. Então, aquelas duas histórias paralelas, elas irão se interseccionar, elas irão se ligar, e até porque uma história vai explicar a outra. E Mundinga, que estava em busca da sua origem, da sua identidade, tudo isso é revelado pelas histórias que estão nos cadernos de Kinzu, né, cadernos que foram encontrados ao lado do corpo de Kinzu. Kinzu que foi em busca de Gaspar. Gaspar, na verdade, era o próprio Mundinga. E o Kinzu pegou o machibombo, esse machibombo foi atacado, a gente vai inferir isso, e ele morre. E quando Mundinga e o velho Tuarri encontram aquele machibombo e decidem que ali é o lugar que eles devem ficar, e eles encontram o corpo, não é, do Kinzu, e esse corpo ao lado estava uma mala, e nessa mala os cadernos, e esses cadernos eles mostram qual era o grande interesse de Kinzu, encontrar Gaspar, que era Mundinga. E Mundinga acaba encontrando ele mesmo por meio dos cadernos. Então, é extraordinária a estratégia utilizada, genial, né? Não à toa, um livro extremamente interessante, um livro que foi premiado, né? Um livro que teve um grande reconhecimento, considerado uma das 10 obras mais importantes da literatura, né, em língua portuguesa, ali no continente africano. Então, nós oferecemos aqui a nossa questão do material que está ali em PDF disponível para você. Vamos resolver aqui a questão de número 6. Escolhemos aqui 4 questões do material. Então, nós temos aqui um trecho que diz: de imediato, centenas de pessoas se lançaram em todo tipo de embarcações, das pequenas às mais mínimas, para assaltarem o navio naufragado, a fim de se servirem das ditas calamidades. Desde então, a situação só piorou, pois, consoante o secretário do administrador, a população não se comporta civilmente na presença da fome. Muita gente insistia agora em voltar ao tal navio, pois lá sobrava comida que daria para salvar filhos, mães e uma africanidade de parentes. Hassane foi preso, sujado por 1000 bocas. Na prisão lhe bateram, chambocado nas costas até que as pernas se exilaram daquele sofrimento que lhe era infligido. Perdeu o sentimento da cintura para baixo. Hassane passou as palmas das mãos pelas desempregadas coxas. Tinha sido apenas há dias que lhe abriram a porta da prisão. Ainda nem sabia bem se arrastar de mão pelo chão. Por isso as sacudias, limpando essas mãos que ele sempre aplicaram nos documentos. Então, aqui é uma cena da obra que trata justamente da embarcação que ali naufragou, e que essa embarcação ela trazia muitos alimentos e que a população faminta, naquele contexto da guerra, acabou, né, assaltando aquele navio para poder, de certa maneira, ter alimentos para salvar as vidas de seus filhos, de seus familiares. E a forma ali do Hassane, que era o administrador, que foi preso, né, foi torturado por toda aquela situação que ele vai ter que enfrentar, e nessa violência toda que lhe foi imposta, ele vai perder o movimento das pernas, né? Ele vai ser sujado por 1000 bocas aí, né? Que são os palavrões, não é? Toda a violência física que ele vai sofrer. Então, um texto que trata ali do recorte. Neste navio,
né, depois que ele foi ali abandonado, é neste navio que Farida irá se exilar, né? E Farida vai conhecer o Kinzu quando Kinzu é conduzido a este navio por um fantasma. E quando ele chega lá, Farida disse até para ele que ela o esperava, né? Como se ela já sabia que ele ali iria chegar, que o Kinzu iria chegar ali. E ele foi conduzido, né, na canoa que ele estava até a esse barco onde estava Farida. E lá ele se afeiçoa a Farida, e Farida pede a ele que encontre Gaspar, né? E ele vai fazer essa grande busca, né? Essa grande demanda, que é encontrar Gaspar e aquilo que inicialmente o move, que também é encontrar os guerreiros na Paramas, né? E aí o Kinzu vai em busca do Gaspar, que na verdade Gaspar era o próprio Mundinga. E Mundinga estava ali com Tuari, lendo, né, as histórias. Então tudo que eu estou lendo aqui, né, evidentemente faz parte desse universo que a gente vai encontrar nos cadernos aí de Kinzu. Então, a gente tem aqui a questão. Com base no trecho e seu contexto, leia as seguintes afirmativas. As obras de Mia Couto exploram, de modo geral, o mundo simbólico moçambicano, a guerra e as tensas relações entre o africano e o europeu. Claro, né? Esse item é um item que nós consideramos verdadeiro, até porque na obra essas tensas relações, elas estão representadas até pela própria imagem do Romão Pinto, né? A imagem do indiano Surenda, que eles aparecem como símbolos do estrangeiro, mas no caso do europeu, o Romão Pinto, que vai violentar Farida, e dessa violência, desse estupro, a gravidez de Gaspar, que é entregue por Farida a uma instituição de caridade, né? E aí ela nunca mais vai ter acesso ao menino, que o menino acaba saindo, né, do orfanato e acaba se perdendo no mundo até ser encontrado por Tuari, né? E ele estava praticamente quase morto quando Tuari o encontra, porque Tuari, em uma ocasião, é solicitado a ele para enterrar aquelas crianças, e entre elas estava o Mundinga, né, que se chamava, na verdade, Gaspar. E ali, quando ele percebe que aquela criança ainda não está morta, ele decide cuidar daquela criança até ela se recuperar. E aí, né, para melhorar, dentro das tradições orais, né, da cultura mística africana, o Tuari leva aquela criança a um feiticeiro. E ele pede para a criança, né, tirar todo o passado da cabeça dela, acreditando que aquilo vai fazer com que a criança melhore. De uma forma, a criança melhora. Aí o Tuari vai chamá-lo de Mundinga, mas na verdade era Gaspar, filho de Farida. Então, nesse barco, Farida encontra o Kinzu e o Kinzu vai em busca do Mundinga. Só que ele morre, mas Mundinga encontra o Kinzu e os cadernos, né? E é a partir da leitura desses cadernos que o Mundinga vai encontrando, por meio dos registros no diário de Kinzu, a sua própria origem. Então, aí essa estratégia extremamente curiosa na construção desse romance. O item 2, o trabalho com a linguagem literária torna-se evidente a partir da criação de novos vocábulos e da utilização de outros com diferentes sentidos, sem dúvida, né? Porque ele aqui faz um jogo com as palavras, né? Ele cria novas palavras, neologismos, e usa palavras com sentidos diferentes dos seus sentidos originais, o que confirma a veracidade do item 2. E para narrar a violência sofrida pelo personagem, o autor vale-se de eufemismos, como sujados por mil bocas, né? Quer dizer, ele é vítima dos palavrões, dos impropérios. As pernas se exilaram daquele sofrimento, né? Aqui ele perdeu o movimento das pernas, como também se está dito, perdeu o sentimento da cintura, né? O sentimento da cintura é porque ele ficou, né, da cintura para baixo sem nenhum tipo de movimento. O sentimento da cintura, talvez, né, aquilo que é relacionado aos seus desejos sexuais, provavelmente. Então ele vai utilizando algumas expressões que são usadas no lugar de outras por meio de construções mais figurativas. E nós chamamos isso de eufemismo, né, que é um tipo de metáfora. Então, os itens 1, 2 e 3 apresentam um comentário correto, o que me leva a marcar, assinalar a letra E de êxito. Então, aí,
a questão número 6, né, temos a letra E como resposta. Bom, então vamos à nossa próxima questão, a questão de número 10. Também temos aqui um trecho da obra Terra Sonâmbula para a nossa apreciação. Então, esse trecho diz assim: pelos caminhos só as hienas se arrastavam, focinhando entre cinzas e poeiras, né? É interessante essa imagem das hienas, né? Porque as hienas são animais carniceiros, né? Que sempre estão ali brigando pelos restos mortais, sempre, né, se alimentando das sobras da morte, né? Então, as hienas, elas irão contribuir para essa atmosfera de desolação que a gente já percebe no início do romance. Porque no início do romance você tem toda uma atmosfera de desolação em que são colocados os personagens, o Tuari e o Mundinga, né? Então eles são colocados nesse contexto de desolação, na estrada, e na estrada, corpos, aquele céu meio que escurecido, né? Cinza, a miséria ali, restos de pilhagens, corpos carbonizados. Então, né, as hienas, elas chegam aqui e contribuem justamente para esse ambiente de desolação, de tragédia, onde a morte impera, né, porque elas são os animais carniceiros, né, os animais que comem as sobras da morte. Então, a paisagem se mestiçara de tristezas nunca vistas, né, porque tudo isso era, né, a consequência da guerra civil, em cores que se pegavam à boca. Eram cores sujas, tão sujas que tinham perdido toda a leveza, esquecidas da ousadia de levantar asas pelo azul, né? Então, aquela cor era tão suja, porque a morte que estava ali não era uma morte limpa, né? Era morte suja porque ela era resultado de uma tragédia, que era a guerra. Aqui o céu se tornara impossível. Por quê? Porque era o céu da morte, né? Era o céu da cor suja, era o céu das hienas, né? Era o céu da guerra. Então aqui o céu se tornara impossível, porque essa atmosfera era uma atmosfera de tragédia, a atmosfera da morte. E os viventes se acostumaram ao chão, em resignada aprendizagem da morte, né? Ou seja, submissos a essa aprendizagem da morte, aprender com toda essa tragédia. Então ele coloca aqui no texto 3 termos que estão em negrito, né? Caminhos, tristezas e céu. Então a gente vai para o comando da questão, uma questão muito bem feita, muito interessante, que diz assim: no que tange à realidade sócio-histórica, exposta na obra do escritor moçambicano Mia Couto, Terra Sonâmbula, no breve recorte acima da obra, é correto afirmar que os elementos destacados no excerto fazem analogia direta, respectivamente, a que, pelos caminhos, só as hienas se arrastavam, né? Então aqui eu posso entender, né, como pelos caminhos da terra moçambicana, né? Pelos caminhos desta Moçambique, né? A paisagem se mestiçara de tristezas. Então essa tristeza justamente por conta da guerra, da morte, né? E aqui o céu se tornar impossível. Eu vou relacionar a vida. Então, em Moçambique, né, a guerra tornou a vida impossível. Deu para entender? Então, você faz essa analogia. Então, ele constrói um texto todo metafórico para dizer, nesse trechinho aí, nesse parágrafo, ele quer dizer isso. A vida em Moçambique, neste período de guerra, né, civil, se tornou impossível. Então, o caminho é Moçambique. A tristeza é essa guerra. E esse céu impossível é a vida. Então, a vida, durante esse período de guerra, se tornar impossível em Moçambique. Então, aqui eu vou observar que o item que faz essa analogia correta está indicado na letra C. Olha só, conquistando a sua vaga na universidade. Tudo bem? Vamos a uma próxima questão. Vamos adiantar aqui para a próxima questão. Vamos fazer a questão 17, né? Temos um excerto aqui, que diz assim: o excerto abaixo, retirado da obra Terra Sonâmbula, de Mia Couto, é a reprodução do diálogo entre Kinzu e Surendra, né? Surendra
era um imigrante, né, indiano. Então, aqui é uma aula, né, é um negócio extraordinário. Esse recorte aqui é fantástico. Ele diz assim: Antonino, o ajudante, escutava com absurdez, né? Lembra que eu falei dos neologismos na questão há pouco, né, que era muito comum o uso de neologismos, né? Esse uso de neologismo na obra, ele é muito comum. Então, ó, Antoninho, o ajudante, escutava com absurdez. Para ele, né, eu era um traidor da raça, negro, fugido das tradições africanas. Passou por entre nós dois, desdelicado, provocador, né? Olha, desdelicado, né? Ele cria ali um neologismo, só para mostrar seus desdéns. Então, Antoninho, ele era um africano tradicional, né? E ele tinha preconceito e dizia que Kinzu era um vendido, né? Porque ele tinha essa amizade, né? No passeio, gargalhou-se alto e mau som. Me vieram as lembranças a hiena. Surendra disse então: não gosto de pretos, Kinzu. Como? Então gosta de quem? Dos brancos? Também não, disse Surendra. Já sei, gosta de indianos, gosta da sua raça. E o Surendra diz: não. Olha a lição que Surendra dá, né? Eu gosto de homens que não têm raça. É por isso que eu gosto de si, Kinzu. Olha que extraordinário, né? Eu não gosto de homens que não têm raça. Eu gosto de homens que não têm raça. Eu gosto de homens, né, que não permeiam sua visão pela identidade racial. Eu gosto do humano, né? E para ele, para Surendra, Kinzu estava acima disso, né? De qualquer cor, de qualquer raça. E Surendra nos dá aqui uma lição extraordinária. Então vamos ver o que é a questão pede. Com base no diálogo transcrito e no enredo do romance, é correto afirmar que a conversa ocorre ainda no início da guerra, quando Kinzu havia impedido a destruição da loja do indiano por parte de alguns negros moçambicanos. Na verdade, não, né? Isso aqui já bem adiantado lá no romance, é uma parte mais, né, nuclear do romance, então não é no início, né? Não é no início da guerra, na verdade. Então o item A não me interessa. O item B, o romance mostra como o racismo que atravessa a sociedade moçambicana, devastada pelas guerras, é consequência imediata da colonização portuguesa. Não, é um processo natural da própria identidade do povo, né, que era avesso a essa, né, integração dos povos, né? Não é uma consequência da colonização portuguesa, uma consequência imediata da colonização portuguesa. Isso é por conta da própria identidade, né, cultural, da afirmação, então não por causa da colonização portuguesa. O romance pretende apresentar os dilemas que geraram os conflitos entre negros e indianos, povos de etnias distintas que lutam pelo território moçambicano. De maneira nenhuma, né? Não significa que o livro ele gravita em torno desses dilemas entre indianos e africanos. Então, isso não está sustentado pelo romance, que tem outra proposta. A fala de Surendra revela um desejo radical de convívio harmônico entre os diferentes, capaz de superar noções de identidades baseadas só na raça. Perfeito. Essa é a mensagem, né, muito clara que o romance aqui nesse trecho ele evidencia, né? Ele evidencia justamente isso, essa busca, né? E aí a gente percebe, né, a voz do próprio autor, né, que é o nosso querido Mia Couto, que por meio desse texto ele projeta uma visão de mundo de superação, né, dessas racialidades, desses preconceitos, dessas resistências, né, desse xenofobismo. Então, aqui é a ideia da superação de noções de identidade baseadas só na raça. Então, o item D, ele é perfeito e ele traduz
justamente aquilo que está na fala de Surendra, esse indiano que não gostava de pretos ou de brancos, gostava, como ele diz aqui, ó, de homens que não têm raça, né, que não se baseiam na raça para poder integrar-se, né, para essa integração. O trecho deixa claro o projeto de uma África sem preconceitos e racismos, imaginada por Kinzu, Surendra e Antoninho. Não, Antoninho era racista, né? Era o racismo que ele nutria. Então aqui, letra D, de dando certo. Olha só, né? Vamos fazer mais uma, para a gente poder fechar o nosso comentário de hoje. Vamos fazer a questão 18, que diz assim: sobre a obra de Mia Couto, Terra Sonâmbula, depreende que esse texto, né? Então vamos lá. Abarca heróis no sentido clássico, com capacidade de atos heróicos, movidos por sentimentos nobres e elevados em prol da comunidade. Não, heróis no sentido clássico não, né? Heróis no seu sentido mais real, mais verdadeiro, né? Em torno de uma tragédia, né? Um romance de muita humanidade, de muita tristeza, de muito sofrimento, né? Então não é um romance de heróis clássicos, como a gente vai perceber nas famosas epopeias, né? Então, de maneira nenhuma. Então, a letra B diz assim: funde histórias, né? De fato, né? É um romance que vai fundir histórias, a história de Mundinga com a história de Kinzu, elas se ligam, né? Embora elas, em boa parte da narrativa, elas caminhem de maneira paralela, mas haverá um momento que essas histórias irão se fundir. Além dessas histórias que irão se fundir, as histórias das tradições orais da cultura africana também estão aqui, né, sendo levantadas pelas narrativas de Kinzu, né, pelas referências à cultura da tradição oral, aos mitos. Então, você tem várias histórias que vão se fundindo no tecido narrativo do romance, né? De contato entre épocas diferentes, permitida a identificação de um personagem com outro, exatamente, né? Porque é o momento que eles vão se ligar, né? Mundinga é Gaspar e Kinzu vai em busca de Gaspar, que é Mundinga, né? Então, a letra B, ela apresenta um comentário correto. Vamos à letra C, né? Vamos inviabilizar a letra C. Solidifica a percepção de uma identidade nacional unificada à medida que há um amadurecimento de personagens. Não, isso aí é uma completa distorção, né, da obra, do que a obra quer passar como mensagem. Isso talvez fosse uma opção correta se estivéssemos aqui analisando uma outra obra africana, né, que seria, no caso, Mayombe, né, do Pepe Tela. Então, aí se cairia melhor, né, para essa obra Mayombe. Traz à tona a preocupação de reconstrução da cultura moçambicana, no sentido de alinhá-la às culturas modernas. Esse não é o objetivo, né, desse texto, que é o romance. Não é o texto em si aqui, não, é o romance, o texto do romance, né? E materializa a saga de heróis de guerra, personificados na figura de Kinzu. Eles não são heróis de guerra, são vítimas da guerra, né? Não são heróis de guerra. Se aqui tivesse, materializa a saga de personagens que são vítimas da guerra civil, né? E que ali, né, vivem o sofrimento de toda essa tragédia. Então, realmente, a letra B é aquela que apresenta um comentário correto. Então, B de bom demais no vestibular. Bom, encerro aqui a minha participação a respeito do livro Terra Sonâmbula. Espero que você tenha aproveitado aí as nossas dicas, as nossas informações. Então, vá lá, assiste, faz o exercício, né, assiste aos nossos comentários e certamente você fará uma boa prova. Porque aqui no Farias Brito, né, você pode, você passa. Um grande abraço, até um próximo encontro.